Olá, você está assistindo a uma aula de História da Amazônia. Eu sou o professor Rogério Link e hoje vamos aprender um pouco sobre a história da Alta Amazônia, a região dos contrafortes andinos até a planície amazônica. Estamos falando dos atuais territórios amazônicos da Colômbia, do Equador e do Peru. A região correspondente da Bolívia estudaremos em uma aula específica. E queremos fazer isso através de um artigo de Anne Christine Taylor, que se chama História Pós-Colombiana da Alta Amazônia. Este artigo se encontra no livro da Manuela Carneiro da Cunha, Histórias dos Índios no Brasil. Vamos lá? Em primeiro lugar, a autora chama a atenção que o Piemonte amazônico é marcado por uma posição intermediária entre os povos das terras baixas e os povos das terras altas, das altas culturas, como se dizia. Ou seja, havia um desinteresse teórico, até hoje há, sobre os povos das terras baixas, porque eles eram considerados na literatura, e ainda tem muito preconceito em relação a isso, como povos menos civilizados, como selvagem mesmo. Na literatura antropológica mais antiga, eles eram descritos assim. E por causa desse desinteresse, a gente tem poucos estudos, né, principalmente históricos, sobre esses povos, enquanto sobre os povos das terras altas a gente tem uma quantidade bem significativa de estudos. Só que a autora defende que é um campo bem profícuo para o estudo. Por quê? Porque ela vai dizer que a fronteira traz vantagem, porque há muitos registros históricos, né, dessa fronteira. Então, ela traz vantagem para aqueles historiadores e historiadoras que se queiram aventurar no estudo. E ela lembra também que houve uma missão jesuíta na região, a missão de Minas, né, a principal delas, a missão de Minas, mas uma grande região, assim como também houve missão na região amazônica dos jesuítas e na região do Paraguai, Argentina e também boliviana. Então, nessa região aqui da Alta Amazônia, também houve uma missão jesuíta. A gente aqui no Brasil não estuda muito, mas ela nos lembra a importância dessa missão também. Bom, aqui nós temos, então, o mapa dessa região que estamos falando, tá? Vocês podem observar que tem a região da Colômbia, do Equador e do Peru aqui. E a região do Piemonte é justamente essa aqui. Lembrando que quem não sabe o que é Piemonte, e não foi até agora no dicionário, Piemonte significa literalmente pé da montanha. Ou seja, aqui tem a região andina e seria essa região aqui de transição. Ainda é região alta, né? E até a região de planície amazônica, a região mais baixa. Então é a região intermediária. Piemonte significa isso, literalmente pé da montanha. E é aqui que a gente tem. Então nós temos vários povos indígenas nessa região. A autora vai dizer que a gente tem os grupos de Varro, tá? Então Axuar, Shuar, Aguaruna, Chiviar, Chaprá, Murato ou Candoci. Temos as línguas quechua também, né? Línguas quechua. Os quechuas são o povo inca, propriamente dito. E aí tem várias línguas que derivam também dessa língua originária. Então é uma família linguística, né? Então a gente tem os quechua canelos e na Napuruna, né? Que são os quirros nessa região também, tá? Os quirros. Teríamos um outro povo, Huarani, teríamos também os cocamas e cocamídias, que seriam tupis, que para lá migraram já durante o período histórico, tá? Ou seja, pós-vinda dos europeus para cá, né? Pós-conquista. Antes da chegada dos europeus, a região era marcada por uma densidade cultural maior e altamente povoada, tá? Muito povoada também. Tinha uma fragmentação étnica menor, ou seja, eram grandes blocos, né, linguísticos presentes na região.
europeus. Isso mudou depois do período de conquista, durante o período colonial, é justamente essa mudança que a autora vai mostrando e descrevendo para a gente o que aconteceu, que houve mudança no Piemonte, né? Qual o processo histórico que levou às mudanças e que chegaram nas configurações que a gente tem hoje. Ela destaca também que nessa região havia, antes da chegada dos europeus, uma rede comercial bem intensa, tá? Que depois foi desestruturada e reconstruída durante o período colonial. Aqui eu destaco uma parte do texto dela, onde ela diz: de resto, redes de trocas de grande escala cortavam esse espaço, carregando machados de pedra, conchas de espondilos, objetos muito valorizados e substituídos no século XVII pelas miçangas importadas pelos jesuítas, e os machados moeda de cobre, tão difundidos por toda a Serra Equatorial. Então esses eram os principais objetos comercializáveis, né, comercializados antes da chegada dos europeus. O século XVI é caracterizado pela autora como uma fronteira natimorta. Então a região ela seria uma fronteira natimorta, por quê? Porque ela teve um boom inicial e depois ela se despovoou, porque o interesse econômico da região inicial foi a produção aurífera. Foram encontradas algumas regiões com produção aurífera, então várias pessoas migraram para a região. Estou falando dos espanhóis, né? Migraram para a região atrás do ouro. Eles fundaram então uma malha urbana no Piemonte, algumas cidades no Piemonte. A maioria delas entrou em decadência porque o ouro não a produção aurífera não foi suficiente, né, não foi contínua, logo entrou em declínio. Então, ela vai dizer que entre 1580 e 1625 a fronteira começou a periclitar, né, perdeu o interesse econômico e os espanhóis começaram a abandonar a região do Piemonte, subindo a serra para a região mais rica, mais produtiva, né, das altas culturas, e para a região do outro lado da montanha, a região já do mar, né? Houve uma tentativa, ela vai dizer sim, de dinamizar a economia, como a produção de algodão, por exemplo. Só que o custo econômico de transporte do algodão, tudo inviabilizou. Então, não foi uma alternativa econômica que vingou. A partir de 1570, uma série de revoltas também contribuíram para despovoar a região, a autora vai dizer. Há também nesse período a acentuação entre as terras altas e terras baixas. Então a região vai sendo despovoada, né? Vai perdendo o interesse econômico, porque não tem muito interesse econômico na região, enquanto as outras regiões têm mais interesse econômico para a fixação dos espanhóis. E a região vai sendo descrita, então, como as terras baixas são lugares mais pobres, lugar de gente mais humilde, gente mais selvagem, né? Enquanto as terras altas seriam a região de terra das grandes culturas, né? Então, os grupos das terras altas, ela vai dizer assim, que migram para essa região, né? Porque durante o período colonial, vários povos, fugindo do colonialismo espanhol, vão descer os Andes, né? E vão em direção à Amazônia. E esses grupos, ela vai dizer que vão passar por um processo de, entre aspas, aqui, né, selvagerização, tá? Então, ou seja, eles vão deixar de ser das altas culturas, né? Seguindo essa ideia das terras altas e terras baixas. Por outro lado, você vai ter povos de baixo que migram mais para cima da serra, entrando em contato, querendo participar desse comércio, né, conseguir ferramentas, conseguir coisas do mundo espanhol. Então eles vão dizer que esses grupos eles se andinizam, né, adotando inclusive o quechua, que é a língua oficial, né, da região, que é a língua inca, né? A língua inca é o quechua.
É uma região que não atraía muito interesse espanhol em si, dos colonizadores espanhóis. Né? Eles se aventuravam mais na região aqui, que a gente vê os colonizadores, na região andina mesmo, onde tem as altas culturas, onde foram encontrados, né, muito ouro, muita coisa. Então era muito mais fácil, né, eles se fixarem nessa região. Poucos se aventuravam para cá, para essa região adentrando. Né? É, e ainda mais que o ouro logo entrou em decadência, né? Então foi convidado a ordem jesuíta, né? Foi convidada para atuar. E essa é a região da atuação, né? Então da ordem jesuíta, né? Que a gente vê aqui, tá? Nesse mapa aqui, praticamente toda essa região que não pertence ao Brasil, até entrando numa parte aqui que pertence atualmente ao Brasil, né? E os jesuítas foram convidados pelo governador de Borja em 1664 para atuar na região. Fundaram em torno de 40 missões aqui, 40 missões, da qual a de Minas é a mais importante. Permaneceram até a expulsão em 1767, então quando os jesuítas foram expulsos do lado espanhol também. Né? Aí eles permaneceram até essa data. Apesar da região não ter muito a presença de espanhóis mesmo, né? Por isso os jesuítas até são convidados para ocupar essa região e converter os índios, né? Fazerem os índios virarem vassalos do rei, né, espanhol. Há a presença também de alguns colonizadores, né? E a autora vai identificar também disputa entre esses missionários e os colonos pela mão de obra indígena. Então, os colonos que estão na região, eles vão querer essa mão de obra para a exploração do minério e dos seus outros projetos, né, agrícolas também na região. As marcas que essa missão teria deixado, né, ela vai dizer assim, uma cicatriz demográfica a partir dos descimentos, né, porque as missões elas vão trazer os indígenas do interior para as regiões mais centrais, né, fundando missões, né, as cidades indígenas, as missões, que assim a gente chama do período colonial. Então ela vai despovoar certas regiões, enquanto vai superpovoando algumas regiões. Né? Então ela vai deixar uma cicatriz demográfica nesse sentido. Os grupos sobreviventes vão herdar traços das missões. Então também tem isso. Né? Os grupos que têm pós o período missionário, eles vão herdar traços culturais dessa missão, que passou, né, durante muitas décadas com eles. Também vai deixar uma distinção no imaginário local, né, entre os mansos e os bravos, né? Os índios mansos e os índios bravos. Os mansos seriam os runa, na língua quechua, né? Que eles chamam assim. Então, localmente, eles chamam os runa, seriam esses índios já vinculados ao projeto colonial. E os Auca seriam os índios que não estão vinculados ao projeto colonial, estão à parte, seriam os bravos ainda, bravios, aqueles que ainda estão por ser conquistados. E aí a autora nos instiga a pensar como que um grupo de missionários e colonos mudaram totalmente uma região densamente povoada, né, para formar esse mundo colonial amazônico. Uma das primeiras questões é o choque epidemiológico, obviamente. Então, as epidemias ajudaram muito o despovoamento. Então, despovoou a região. Outra coisa são os ataques escravagistas e entradas evangélicas. Então, os colonos, eles durante todo o período colonial, atacavam aldeias para levar à força esses indígenas, né, para atuarem em outras regiões, ou às vezes convidando, dando presentes, né, convidando esses para serem seus vassalos, tipo, né, para trabalharem na mita, serem seus mitaios. O colonizador, para ter muito sucesso, ele teria que ter
uma grande quantidade de mão de obra indígena trabalhando para ele. Daí quanto mais indígenas, mais rico ele seria, né, nesse mundo colonial. Não adianta nada a terra ter ouro, ter riqueza, se não tem quem trabalha e quem produz para ele, né? E essas entradas evangélicas também, então, lembrando que a autora está falando de todo o período até o período republicano, né, da Amazônia, então, tanto das missões católicas quanto depois protestantes, né, vão modificar a região. Outra coisa muito importante que ela destaca é que a gente não pode menosprezar o desejo dos próprios indígenas de adquirirem ferramentas, né, objetos que facilitariam a sua vida, principalmente de metal, né, objetos de metal. Então, muitos desses indígenas entrariam em contato, se aproximariam justamente para participar dessa rede comercial, restabelecendo aquela antiga rede comercial que tinha, né? Então eles vão entrar em contato, vão fazer esse movimento, a gente não pode descartar. Então o movimento também dos próprios indígenas de querer participar dessa rede comercial. Também o papel de colaboração desempenhado por certos grupos, como os Cocama, os Chevenos, os Anduas, os Gaés. Esses grupos eles vão ser intermediários, vão fazer a vez de intermediário. Então eles vão se aproximar, vão estar comercializando e eles vão levar os produtos para outras regiões, trocar com outras regiões e atrair outros grupos. Eles vão ser centro de atração de outros grupos para a participação desse mundo colonial. De certa forma, a autora identifica 3 estratégias que os índios poderiam adotar durante o período colonial. Uma seria o isolamento absoluto, então romper, não aceitar contato, né? Alguns grupos fizeram isso. O segundo, uma dissimulação étnica, quando o grupo passa a adotar trejeitos ou se dizer de outro grupo, né? Então ele se aproxima e se diz e muda, né? E começa a dizer que ele pertence a outro grupo étnico, inclusive utilizando a língua de outros povos, né? Como é o caso de alguns grupos que se aproximam dos Andes e passam a utilizar o Quechua. Falantes de outra língua, agora eles vão usar o Quechua, né? Uma dissimulação étnica nesse sentido. E um terceiro, que seria a formação de tribos coloniais nas missões, os chamados como Ali Runa, ou seja, os mansos cristianizados. Esses seriam os povos que teriam passado né, pelas missões. Tá? Após a expulsão dos jesuítas, esses indígenas voltam, né, a ficar, né, sem os religiosos, eles voltam ao seu mundo indígena. Né? Alguns deles constituindo povos mais isolados, né, mas mantendo traços dessa passagem missionária. Tá? E eles vão ser chamados então como Aliruna, ou seja, seriam os mansos cristianizados, porque eles se consideram cristãos. Né? Vamos para o próximo. Desde a expulsão dos jesuítas até meados do século XIX, 1850, a região ela é praticamente despovoada da população não indígena, porque os últimos que tinham europeus que estavam na região eram os jesuítas, né? Com a expulsão deles, a região vai abandonando, os índios voltam a estar livres da presença do Estado, dos agentes do Estado, e voltam ao seu mundo natural, né? Voltam a governar eles mesmos por eles mesmos. Agora, já a partir de meados do século XIX, a gente vai ter um novo interesse econômico na região, que é a borracha, e que vai atrair muitos espanhóis para a região e estrangeiros também para a região. Os peruanos eles vão sair na frente nesse sentido, porque antes desse boom eles já vão estar se estabelecendo na região e vão estar fundando alguns centros econômicos, né, centros urbanos,
como Maiobomba e Iquitos, que é quase um pouco para cima da fronteira com o Brasil, e que quando vem o boom da borracha, eles vão monopolizar e controlar a exportação. Por quê? Porque a borracha sai via navegação pelo Rio Amazonas. Então eles vão ter o controle sobre essa região. E essa região agora vai atrair os interesses da economia mundial, vai atrair muitos espanhóis, né, para a região. E os indígenas agora vão ter que entrar no comércio vão entrar forçados, né, no comércio da borracha e participar, portanto, dessa nova economia. O boom da borracha mesmo, ele vai começar entre 1875, tá? Aí, então ele começa aí. E o auge é 1890 a 1900, tá? O declínio já vai começar aí e em 1914 praticamente já tinha acabado, né? Não precisamos dizer que a borracha passou a ser produzida na Malásia e, portanto, a borracha amazônica perdeu competitividade. Mas durante esse período então do boom da borracha, o que se destaca, como a gente falou no slide anterior, é a chegada, é a entrada desses estrangeiros na região, né? Entrada de estrangeiro, espanhóis que vêm ali, né, ocupar essa região. Eles vão descer os Andes para ocupar essa região, né, para a extração da borracha e engajar os povos indígenas, né? Então os indígenas vão ser engajados nesse comércio, na exploração da borracha, tá? E isso vai fazer o quê? Vai modificar totalmente o mapa étnico, vai transformar, né? O surgimento de várias pequenas aldeias vinculadas à exploração comerciais locais que permanecem criando o patronasco. Então, a autora vai trazer esse conceito do patronasco, né? Do patrão, né? Aonde os indígenas vão estar vinculados a esse patrão. Então, várias pequenas aldeias, né, vinculadas a um patrão nessa região. Vamos ler o texto destacado aqui pela autora. O látex mais procurado, a Hevea brasiliensis, cresce principalmente nas regiões da Ileia. E é nessa região, especialmente no Putumayo, que se implantaram as grandes companhias monopolistas, como a Casa Arana, capazes de armar consideráveis milícias escravagistas. As zonas de interflúvio, por sua vez, são ricas em vários tipos de balata, castilhoa elástica, menos valorizadas, mas abundantemente exploradas. Os sistemas de recrutamento também variam em função dos estereótipos associados aos vários grupos de índios. Os Zaparo, vitimados desde cedo pela fama de docilidade, são os primeiros alvos das correrias escravagistas organizadas para trazer braços para os campos do Brasil, do Peru e da Bolívia. Os índios do Napo também foram deportados em massa. Os grupos de Varro, situados nas zonas de Balata, ao contrário, foram no conjunto menos duramente afetados. Empregados em sua própria região, sob o controle de pequenos patrões, num sistema de enganche. Sistema de enganche, né? Você adiantar mercadoria para que essa pessoa fique dependente, né? Enganche, como se diz em espanhol. Da borracha, esse primeiro período, é tido então como a era do patronazgo, nas quais as relações pessoais, por meio do compadrio, são fundamentais. Os indígenas são vinculados ao projeto do patrão por meio do compadrio. Nós vamos ter exemplos como da Casa Arana, onde foi escravização forçada, muito violenta, mas no geral não é isso, né? Então o patrão é aquele que traz as benesses, é aquele que vai ser o
compadre, né? Padrinho dos seus filhos, né? Vai te trazer bens e coisas para você poder comprar, desfrutar, vai trazer sal, vai trazer açúcar da cidade, vai trazer machado, vai trazer arma de fogo, né? Vai trazer todos esses bens desejáveis, tá? E aí é que está o gatilho, que é o engante, né? Então, o patrão vai antecipar para os indígenas esse material, essas mercadorias, esses produtos manufaturados, como pagamento antecipado. E aí o indígena vai ficar devendo, né? Então ele vai pagar com a produção da borracha. Na próxima, quando ele traz a produção, ele paga o que ele devia. Aí ele pega novamente mercadoria para pagar com a próxima produção. E assim ele vai ficando devedor, né? Engante, portanto, de enganchar, né? o, o seu cliente, né? Também o, é muito utilizado, por exemplo, né? O patrão dá privilégio aos capitães, né? Os capitães vão ter acesso privilegiado aos bens, né? Aquelas pessoas que são tipo fiscais, né? Os caciques, por exemplo, né? Vão ter esses privilégios, né? Que seriam os capitães, né? Vai favorecer algum grupo, algumas pessoas, para poder ter o controle sobre a maioria. De tal forma se configura esse processo ali que mudar de grupo é mudar de patrão e vice-versa. Então, se o indígena não quer mais ser explorado, né, pelo seu patrão, ele vai para onde ele vai? Ele não pode ficar no grupo, porque se você fica ali, você está vinculado. O patrão é como o padrinho, ele está ali, você não tem para onde ir. Se você sai dali, você vai para uma outra aldeia, você vai se vincular a um outro patrão, né? Então não tem como fugir do sistema. O sistema todo amazônico está montado assim. Se você vai para outra aldeia, você vai estar vinculando-se a um outro patrão. Vamos ver o que a autora descreve aqui. Nos grandes rios, o Napo, o Roalaga e o Maranhão, implantaram-se verdadeiras haciendas, baseadas em grupos indígenas em regime de semi-servidão, ocupados no cultivo de produtos comercializáveis, especialmente o barbasco no Peru e no Equador, a naranjilla, Salomon quitensis. O patrão reside geralmente no local e exerce um rígido controle sobre as questões econômicas, políticas e matrimoniais de seus dependentes, que, no entanto, continuam vivendo em seus territórios e aldeias tradicionais. Em contrapartida, o patrão compadre fornece bens manufaturados e serviços administrativos e espirituais. O patronasco, quer praticado à distância ou por inserção local entre os mansos, assemelha-se em alguns aspectos à encomenda da qual se desenvolveu na Amazônia sempre envolve um grupo local inteiro, um mundum, como se dizia no Napo, ou um conjunto de grupos locais gravitando em torno de um Greatman ou de um xamã, que se torna então o intermediário obrigatório entre o patrão e o resto da população. Depois, com a crise da borracha, o Piemonte amazônico vai perder um grande interesse econômico, né? Então, toda essa produção. Então, ele vai voltar-se novamente para a região andina. Com a borracha, ele estava voltado para a planície amazônica, onde tinha a produção da borracha. Então, ele estava vinculado com essa região da produção da borracha. Agora, com o fim da produção da borracha, vai voltar-se novamente para a montanha, né, para a região andina, onde está o grande foco econômico, né, porque perdeu o interesse das terras baixas.
Há um fluxo migratório de colonos, então, das terras altas para o Piemonte, né? E das terras mais baixas, onde se produzia borracha, novamente para o Piemonte. Então, o pessoal volta para o Piemonte, né? Para essa região, porque eles estão se aproximando mais da região andina. Houve uma guerra entre o Peru e o Equador em 1941, que vai interromper, né, a guerra por fronteira mesmo, né, que vai interromper o fluxo migratório por 2 décadas na região. Os jesuítas vão voltar também à região, após a restauração da ordem em 1869. Só que eles não tiveram condições, né, de competir e com os agentes comerciais da região, né, da mesma forma com que eram antes. Então eles voltam de forma tímida para a região. Além da volta dos jesuítas, também é marcada pela presença agora de competição religiosa com outras ordens missionárias, inclusive evangélicos, né? O Gospel Missionary Union se instalou na Amazônia Equatoriana em 1903 e o Summer Institute of Linguistics no Peru em 1947. Então, ambas ordens vindas desde os Estados Unidos, né? Que estão competindo com com os católicos na região. A partir de 1960, o destaque agora vai ser para a atuação específica dos estados andinos, que vão se envolver ativamente para promover a colonização e ocupação da região. Assim como no Brasil, que também vai estar passando pelo processo de integrar para não entregar, né, como se dizia na época, os estados andinos também vão estar fazendo isso com a região amazônica. Então vão tentar abrir estradas, né, criar estruturas, criar cidades na região amazônica, né? Eles vão fazer isso, tá? Então a partir de 1960. Diz a autora, em tal conjuntura, os patrões mais afortunados abandonaram suas haciendas na floresta, migraram para as cidades, reinvestiram em outros setores mais rentáveis, imobiliário e também cocaína, e, em geral, conseguiam na posição de figurões locais, conservar ou até aumentar seu poder político. Tipicamente, formavam o que foi chamado de Rimper-burguesia das cidades amazônicas. Os menos ricos se transformavam em regatões, em geral a serviço de ex-patrões que se tornavam habilitadores numa grande cidade. Então, regatões são aqueles comerciantes que vão levando os produtos em barcos, né, e comercializando e trazendo os produtos da floresta para comercializar na cidade. Naturalmente, o patronazgo não desapareceu de um dia para o outro. Manteve-se durante muito tempo nas regiões isoladas, especialmente ao norte do Maranhão, em território Achuar e Aguaruna, onde regatones controlavam grupos locais até meados dos anos 80 e pagavam o trabalho dos lenhadores índios em bens manufaturados. E a autora nos diz que há um fenômeno mais atual, né, da década de 60 e 70 para cá, que são das federações indígenas, das organizações próprias dos povos indígenas, para lutar por seus interesses. Então, nesse contexto de acelerada frente de colonização e de disputas entre projetos missionários, surgem as organizações indígenas. A primeira grande organização, a Federação de Centros Shuar, nasceu no Equador em 1964, incentivada pelos salesianos, uma ordem religiosa católica que também passou a atuar na região. As missões evangélicas criaram suas próprias organizações indígenas, competindo com os católicos, né? Os grupos falantes quechua também organizaram federações a partir de 1970. A partir disso, há uma explosão de organizações indígenas, geralmente lideradas por jovens instruídos,
é a construção de uma nova identidade indígena vinculada ao movimento político e formas de organizações indígenas ocidentais. E esse é o panorama com que ela termina descrevendo para o Piemonte. Então, a organização dos indígenas em organizações não governamentais para lutar pelos seus próprios interesses, né? Ela termina descrevendo esse panorama dessas organizações indígenas da região. Como revisão, proponho que vocês pensem e tentem responder essas 4 questões. Como era o Piemonte amazônico antes da chegada dos europeus? Como foi o processo histórico que transformou uma região densamente povoada e próspera em uma região despovoada? Quais as alternativas para as populações indígenas que a autora identifica durante o período colonial? Qual foi o legado da atuação dos jesuítas no Piemonte? É isso aí, até a próxima.